Olá pessoal, aqui é Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer essa receitinha deliciosa para vocês. Hoje vamos fazer um enroladinho de salsicha de forma diferente, muito prático, fácil e delicioso. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar por esse sabor. Bora conferir? Aqui eu tenho 500 gramas de salsichas, 12 unidades. Eu coloquei aqui uma panelinha com água para ferver e vou adicionar essas salsichas nessa água já fervente. Apenas, gente, para escaldar, para tirar esse excesso de corante que faz tão mal. Eu vou deixar aqui voltar a ferver e quando pegar fervura novamente eu deixo por 1 minutinho a 2 e vamos retirar essa salsicha da água e deixar escorrer. E agora esse próprio vapor delas vai ser o suficiente para secar. Vamos à nossa massa. Eu tenho aqui uma panela de fundo grosso e nela eu vou adicionar 500 ml de água, 500 gramas, 500 gramas de leite, 500 ml, 50 gramas de manteiga ou margarina sem sal, 2 colheres de sopa, 20 gramas de caldo de frango, 2 cubos, 10 gramas de sal, 1 colher rasa de sopa. Eu vou mexer esses ingredientes aqui até que essa mistura ferva, tá? E derreta a minha manteiga aqui por completo. Eu estou fazendo essa massa, gente, é a mesma receita da massa profissional para salgados fritos que eu já ensinei aqui no canal. Com a diferença que vocês me perguntam muito sobre retirar o creme de cebola da receita. Então aqui eu tô fazendo sem o creme de cebola, tá? Para vocês verem a textura certinho e fica deliciosa da mesma forma. Só é necessário apurar um pouco mais. Aqui já ferveu. Eu vou desligar o fogo e vou adicionar 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. São 3 xícaras e meia. Lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. E olha só, pessoal, não precisa de desespero. Eu vou fazer aqui bem devagar para vocês verem que mesmo sem experiência é possível. Eu desliguei o fogo, adicionei a farinha e agora, ó, eu venho com a espátula, espatulando, olha, tirando, dissolvendo essas bolinhas da farinha de trigo. Agora que já está meio tudo incorporado, eu ligo o fogo novamente para terminar de cozinhar essa massa. Ó, e continuo dissolvendo aqui as minhas bolinhas de trigo. Então eu estou fazendo devagar para vocês verem que é possível e não precisa daquela loucura e desespero para mexer essa massa. Olha como nossa massa está ficando bonita, tá? Então vai cozinhando, vai mexendo ela lentamente, ó, vira ela de lado, espatula novamente para que ela seque e chegue na textura perfeita. Aqui nossa massa já está pronta, nós vamos despejar, olha, aqui na bancada para facilitar esse processo. Esse vapor, gente, que está saindo da massa, ele vira umidade. Então a gente espalhando aqui, olha, na bancada, eu vou fazer com que essa massa esfrie, amorne um pouco mais rápido. E não gere esse vapor que vai deixar a minha massa molhada depois. Então isso já é um segredinho maravilhoso. Para quem tirou o creme de cebola aí, eu já consigo que essa massa fique um pouco mais firme. E agora é necessário sovar essa massa. Por que que a gente dá uma sovada? Para tirar todo o ar dessa massa, olha. E para deixar ela mais bonita e uniforme. É claro que minha mão já está acostumada. Aqui a massa ainda está muito quente. Pode ver que está saindo fumaça. Se você não tem prática, tem algumas alternativas. Você pode fazer esse processo com um rolo de macarrão, por exemplo. Passa o rolo bem na massa, junta ela de novo, passa de novo. Eu só preciso que ela fique assim, olha. Gostosa, bonita, maleável e sem ar. Perfeita para trabalhar. Aqui a nossa massa já está pronta e agora é só moldar os nossos salgados, tá? Pode deixar também esfriar um pouco para amornar se você preferir e depois quando ela estiver mais morna você sova. Com a massa já pronta, eu vou colocar ela aqui sobre um plástico para que ela não grude na nossa bancada a modelarmos os salgados. Eu quero uma espessura que não fique tão grossa, tá? Porque senão o salgado vai ficar muito maçudo. Eu gosto dela, é fininha. Vamos cortar aqui para retirar as rebarbas e deixar retinho, que vai ficar mais fácil. Feito esse retângulo, nós vamos dispor o recheio aqui sobre a massa. Olha a espessura que bacana, ela fica fina
porém tem uma certa espessura para esse salgado não rachar facilmente, tá? Vamos pegar as salsichas, vou cortar elas ao meio, olha, em duas partes. E vamos dispor sobre essa massa já aberta. Eu vou medir aqui para saber até onde que minha massa vai dobrar, olha. Então ali é o meio, eu coloco após o meio. Eu preciso deixar essa faixa larga para dobrar e formar o meu salgado. E vou fazendo assim, olha, um do ladinho do outro, deixando espaço somente no meio para cortarmos os salgados. Aqui eu tenho fatias de bacon finas fritinhas. O que eu fiz? Eu já comprei aquele bacon fatiado fininho e só passei na frigideira, sem gordura mesmo, e deixei elas, virei de lado até dourarem bem assim. Vou colocar aqui embaixo das nossas salsichas, tá? Então agora que eu já sei o lugar que vai ficar, eu levanto as salsichas e coloco esse bacon embaixo. Eu vou fazer isso com todos os nossos salgados. 2 fatias de bacon por salgado é bem o suficiente aqui, ó. E agrega um sabor, pessoal. Nossa, fica delicioso. Agora, com já a salsicha no lugar, a gente vai abrindo as fatias de cheddar e vou colocar sobre essa salsicha. Gente, esse cheddar processado que vem embalado individualmente, ele fica muito mais saboroso que aqueles queijos tipo cheddar que são vendidos no supermercado. Mas vai do seu gosto. Você pode fazer com mussarela, com queijo prato, com cheddar, o queijo que te agradar. Mas dessa forma aqui você vai se encantar. Agora os nossos salgados já prontos, eu vou dobrar a massa. Olha como é fácil e rápido essa forma de fazer. Eu dobro e eu aproveito o plástico aqui, ó, para marcar e apertar. Tá? Eu já aperto a minha massa e como ela é muito bem hidratada, ela já se une, olha, se une com a parte de baixo. Quando a gente sobrepõe, quando a gente emenda essas duas massas, a parte de cima fica um pouco grossa. Tá? Então o que a gente tem que fazer? Apertar bem com as mãos para diminuir essa espessura. Daí a massa se abre e vai continuar fininha. Então eu apertei bem, olha. E agora eu venho cortando com um cortador de pizza aqui. Pode cortar bem rente para não sobrar muita massa mesmo, para ficar mais recheado. Olha que lindo que fica o nosso salgado. Bem fechadinho, tá? Não precisa fazer nada. Se você quer, ó, pode fazer isso aqui após, como eu falei anteriormente. Você aperta com os dedos e corta novamente. Assim você consegue uma borda mais fininha, olha. Aqui já está pronto. Vamos fazer o mesmo processo com todos eles. Essa massa rende 12 salgados grandes, como fizemos aqui. E depende da forma que você cortar, o tamanho pode ver que dá uma diferença de tamanho entre eles. Se você tiver um cortador retangular desse tamanho, você consegue padronizar. E com eles já prontos, vamos empanar para fritarmos o nosso salgado. Aqui eu tenho uma mistura que eu fiz com meio litro de água e 75 gramas de farinha de trigo sem fermento. Simplesmente a água e o trigo misturei e tenho essa água branquinha. E aqui eu tenho farinha de rosca para finalizarmos. Primeiro passamos aqui pela mistura de água com farinha de trigo e depois empanamos na farinha de pão. Pessoal, eu já ensinei a produzir a farinha de pão aqui no canal, tá? Fica muito mais bonito o salgado com aquela farinha de rosca de supermercado. Uma opção também é você comprar a farinha de rosca na padaria, tá? Eles já vendem ela assim prontinha. Se você quiser aprender a fazer, também tem aqui no canal e eu vou deixar o link para vocês. E vamos fazer o mesmo processo, ó. Passa pela água com farinha e depois pela farinha de pão. Com os nossos salgados já prontos, é só fritar em óleo já aquecido a 180 graus Celsius. O importante é um óleo limpo e que o salgado fique totalmente submerso no óleo. Assim não precisamos ficar mexendo e o salgado não encharca. Olha que lindo que ele fica, eu nem mexi. Ele frita por inteiro igual. Vamos retirar aqui em papel absorvente. E claro que eu quero mostrar essa textura no centro para vocês. Olha que lindos que eles ficam. Bora cortar?
Pena que vocês não conseguem ver a crocância dessa massa. Mas olha, fica super sequinha, saborosa, super recheado. Não tem como não se apaixonar, gente. Olha isso. Olha esse cheddar derretendo. Esse sabor do bacon com a salsicha. Fica simplesmente irresistível. E agora eu vou provar essa delícia, né? Pena que vocês não podem fazer o mesmo. Simplesmente irresistível. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!